Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo caseirinho de chocolate. É uma massa super úmida, com aquele chocolate bem pretinho que a gente gosta, porque a gente usa cacau 100%. Então vem comigo para essa receita, tá bom? Então nós vamos precisar para essa receita de dois ovos inteiros, tá? Claras e gemas. Vamos precisar também de 150 gramas de óleo. Aqui eu tenho óleo de soja, mas você pode usar o da sua preferência. 200 gramas de água, sempre pesando, tá, os ingredientes. Então aqui tem 200 de água. 200 ml ou 200 gramas de leite. Leite também em temperatura ambiente. Todos os nossos ingredientes já estão em temperatura ambiente. Vamos precisar de 330 gramas de açúcar peneirado, aqui é açúcar refinado. Vamos precisar de 60 gramas de cacau em pó, 100%, tá? Aqui não é chocolate em pó, não é achocolatado, é cacau mesmo, 100%. Então aqui tem 60 gramas de cacau em pó. Temos 360 gramas de farinha de trigo, também peneirada, 360. E para finalizarmos, temos aqui 12 gramas de bicarbonato e também 12 gramas de fermento em pó. Então, esses são os ingredientes que nós vamos utilizar no nosso bolo de chocolate bem gostoso. Então, vamos começar. Aqui eu tenho um bowl, porque esse bolo ele não precisa ir nem para o liquidificador, nem batedeira, a gente não vai utilizar nada disso. Ele é todo à mão, nós vamos utilizar apenas um fouet, que é esse instrumento aqui que a gente usa muito na confeitaria, que tem essas hastes, tá? É bem simples, você pode fazer em casa, porque eu tenho certeza que você tem um bowl e um fouetzinho aí. Então a gente vai começar quebrando os dois ovos, tá? Aqui no nosso bowl. Vou colocar aqui os dois ovos no bowl. Os ovos inteiros e em temperatura ambiente, isso é bem importante, tá? Para o crescimento do bolo. Então aqui eu tenho dois ovos, e o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar o meu fouet e vou bater esses dois ovos rapidamente. Misturando assim clara e gema. Pronto, só isso, só misturei, tá? Agora nós vamos adicionar aqui todos os líquidos, que são água, leite e óleo. Todos os líquidos vão aqui, então aqui eu tenho leite. Vou adicionar. Tenho também a água, que eu já passei as quantidades no início. E o óleo. Olha que bolo fácil, é só com o método de adição, ou seja, você só adiciona, tá? Vou dar uma leve misturada nos líquidos com os ovos, só para adicionar mesmo, ó. Não precisa bater, nada disso. Misturei. Vou passar agora para o próximo ingrediente, que é açúcar, tá? Aqui eu já tenho meu açúcar peneirado, então eu vou também adicionar, ó, colocar aqui no meu bowl junto com os líquidos e vou misturar bem esse açúcar aos meus líquidos, só até incorporar. Misturei bem, só para derreter mesmo esse açúcar, né, para ele dissolver um pouquinho, ó. Misturei bem, tá uma massa, ó, bem líquida, você vai falar assim, meu Deus do céu. Essa massa aí não vai dar muito certo. Calma. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso trigo, tá? Farinha de trigo, que está aqui. E vamos, para facilitar que o cacau se dilua mais facilmente, nós vamos incorporar ao nosso trigo. Então, eu coloco aqui o cacau junto ao trigo e vou mexer, ó. Vou só fazer com que ele fique junto ao trigo, para que assim ele se dissolva melhor a massa, tá? Ó,
Porque o cacau, ele é um pozinho bem fininho. Percebam que ele solta até um pozinho na hora que a gente mexe, ó. O pozinho levanta, ele é bem fininho. Então, a gente precisa que ele fique mais fácil de dissolver na massa. Para isso, a gente faz esse truquezinho de adicionar o trigo, ainda seco, tá? Antes de colocarmos na nossa mistura líquida. A gente dilui aqui. Dá uma misturadinha ao fundo. Ó. Então, esse trigo vai ficar marronzinho, ó. Marronzinho claro, tá vendo? Porque a gente incorporou o cacau em pó aqui. Lembrando que não é achocolatado, nem chocolate 30%, 50%. A porcentagem aí que você geralmente vê nas lojas. Esse é o cacau mesmo, 100%, tá? E o cacau, ele dá mais sabor à massa de chocolate. Por isso que ela fica com uma massa... Esse bolo fica com uma massa mais intensa, tá? Então, agora que eu já incorporei aqui, o que a gente vai fazer? Vou jogar aqui, ó, na peneira, porque eu quero que esse cacau venha bem fininho para o meu bolo. Então, eu vou incorporar aqui um pouquinho. Ó, volto aqui. Dá pra você fazer em 3 etapas. Pego novamente o fouet e vou adicionando aqui esse trigo com cacau a essa mistura líquida. Assim que você vê que todos os grãozinhos, né, todo o pozinho de trigo e de cacau já estão molhadinhos, você passa para a próxima etapa, tá? Que é a próxima, jogar mais um pouquinho dessa mistura de cacau com trigo aqui na sua massa. Então, a gente adiciona mais um pouquinho e peneira. Então, mais ou menos assim no olho, você joga de 3 vezes, você vai adicionando aqui de 3 vezes para facilitar a incorporação aqui e mexe mais um pouquinho com o fouet. Nossa massa já está quase pronta. Essa massa é muito rápida, a gente não leva nem 10, 15 minutos no máximo para fazer, nem chega a isso. Porque, como eu disse, é uma massa de adição, então ela só precisa que você separe os ingredientes, pese-os e depois você vai adicionando ao seu bolo. É muito simples. E olha, eu vou te falar, é uma massa que rende muito. O peso dela chega a 1,4 kg, ou seja, quase 1,5 kg de bolo. Com essa massa você pode fazer, além de caseirinhos, também bolo de festa, tá? Ela tem estrutura para isso. Então, adicionei aqui, já não tô vendo mais nada de gruminhos. Vou terminar a terceira etapa jogando o restinho de farinha de trigo e cacau ao meu bolo. Sempre peneirando, tá? Peneirar é importante pra gente tirar todos os gruminhos que por acaso fiquem na peneira. Então, a gente quer um bolo fofinho. E, ó, passou tudinho, ó. Muito bom. Agora, nós vamos terminar de mexer aqui o nosso cacau e o trigo. E já vamos adicionar os 2 últimos ingredientes que têm quantidades iguais, que são 12 gramas de fermento em pó e 12 gramas de bicarbonato de sódio. Olha que massa linda que já tá ficando. Não precisa mexer muito, tá? É só mesmo para você adicionar aqui e fazer com que tudo se homogeneize bem. Ó. Olha que massa linda. Sem o fermento e sem o bicarbonato, ela já é linda. Muito saborosa, né? O cacau, ele traz esse sabor intenso de chocolate à massa, o que confere ao bolo. Nossa, fica maravilhoso. Aqui eu tenho, então, o bicarbonato de sódio, 12 gramas, e também 12 gramas de fermento em pó. É só adicionar aqui na nossa massa, não tem muito mistério, não. Os 2, tá? São os últimos ingredientes. E assim a gente vai, ó, misturar levemente, para que tudo se incorpore bem, fique bem misturadinho. E a nossa massa já estará pronta. Detalhe, eu não pré-aqueci meu forno não está ligado.
tá? A gente não precisa pré-aquecer forno, gastar gás à toa ou luz, né? Se for seu forno elétrico. Não precisa nada disso. Ó, que massa mais linda. E ela é uma massa densa, cheirosa, nossa. Se vocês souberem o cheiro de cacau que tá aqui dentro, de chocolate. Ela é uma massa assim. Agora que está prontinha, eu vou mostrar pra vocês como eu coloco na forma. Agora nós vamos colocar o bolo aqui na nossa forma, tá? Essa aqui é uma forma de pudim, tá? Uma forma daquela menor. Acho que ela tem 18. E nós vamos pegar desmoldante, tá? Eu gosto sempre de usar desmoldante. Vamos sacudir e vamos untar 2 formas do mesmo tamanho, tá? Mas ainda vai sobrar um pouquinho. Que aí você pode fazer cupcakes, o que você desejar, tá? Que essa massa também serve. Você vai passar aqui no fundo, ó. Só no fundo, tá? Não passe nas laterais, porque o seu bolo precisa segurar-se nessas paredes para ele crescer. Mesma coisa na outra. Só no fundo, tá? E aí sim a gente já pode adicionar nossa massa aqui. Aqui eu tenho minha balança pra gente colocar o nosso bolo. Chegar bem pra cá. Vou ligar nossa balança, tá? Agora nós vamos, ó, sempre antes de colocar na balança, sempre antes de colocarmos o bolo na forma, eu gosto de verificar com a espátula de silicone se todos os ingredientes secos estão bem incorporados, bem misturados, tá? Para não ficar nenhuma parte de farinha lá no fundo. Então agora nós vamos fazer aqui, ó, vou virar um pouquinho aqui só para eu ver a quantidade, mais ou menos 600 gramas em cada forma, tá? Olha que massa linda! Só segurar aqui. Reduzir. Mais um pouquinho. 75. gramas, mais ou menos, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó, 602 gramas. Vou fazer a mesma coisa com a outra forma. Coloco aqui, vou zerar a minha tara e vou colocar mais 600 gramas. Nunca ultrapasse a metade da sua forma, tá? Isso é importante, para o seu bolo ter um crescimento melhor. Pronto. Ó, percebam que ainda sobra um pouquinho, sobra aqui no nosso bolo um pouquinho de massa. Você pode fazer aqui mais um aro 10, por exemplo, que é menorzinho, você consegue fazer, porque aqui ainda tem mais ou menos 200 gramas de massa. Então você ainda consegue fazer. Então esse bolo rende 2 formas, mais ou menos de 18 centímetros, tá? São essas formas aqui. E ele vai crescer. Percebam que eu não ultrapassei a metade da minha forma. Ó, isso é muito importante. A metade da forma foi preservada. Então você só pode colocar, independente da massa, até a metade da forma para que ele cresça e se desenvolva bem. Agora nós vamos levar ao forno, sempre aquecer, por 50 minutos, tá? Em média 50 minutos. Forno a 180 graus. Se o seu forno for a gás. Se for forno elétrico, eu coloco 155 graus no máximo, para que não fique com aquela parte do meio crua, tá bom? E a gente também vai sentindo aquele cheirinho aqui na cozinha, a gente vai percebendo que o bolo está assado. Eu vou mostrar para vocês após tirarmos do forno, tá bom? Agora nós vamos preparar a cobertura desse bolo, que é um caseirinho, tá? Mas como eu disse, você também pode fazer massa de bolo para festa, tá bom? Bolos festivos. Aqui eu tenho 70 gramas de cobertura fracionada meio amargo. Então ela já é assim, ó, em moedinha, o que facilita muito o derretimento. E nós vamos levar essa cobertura fracionada para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Se você não tiver micro-ondas, você pode fazer isso em banho-maria, tá bom?
é só ir deixando o seu chocolate derretendo até ele ficar completamente fluido, tá bom? E também 70 gramas de creme de leite. Aqui eu tô usando de caixinha com 17% de gordura. Então é 70 para 70, tá? A mesma proporção, porque aqui eu tenho chocolate meio amargo. Se você quiser usar o ao leite ou blend, você também pode utilizar, tá? Aí vai do sabor que você prefere. Eu acho o meio amargo um pouco mais puxado para o chocolate. Então, como essa massa é de chocolate intenso, a gente prefere um sabor mais forte aí, mais marcante do chocolate. Então, eu vou levar para derreter de 30 em 30 segundos, 2 etapazinhas de 30, a gente mexe, volta, repete o processo, mexe mais 30. Então, vai dar aí 1 minutinho para derreter completamente, que são só 70 gramas, é bem pouquinho, tá? Após 30 segundos, a gente abre o micro-ondas e a gente vê, ó, que começou a derreter lá no fundo, ó, tá vendo? Mas ainda todas as moedinhas não estão derretidas, então a gente mexe, é bem importante você mexer, tá, nesse processo, para não queimar o seu chocolate. A gente dá uma envolvida com a parte que já está mais líquida, mais fluida, nas moedinhas que ainda não estão, e vamos repetir mais 30 segundos de derretimento no micro-ondas. Lembrando que em 1 minuto ele já vai estar completamente derretido, bem fluido, porque essa quantidade é bem pequena, tá? A gente volta aqui. 30 segundos novamente. Agora já acabamos o segundo tempo de 30 segundos. Olha a diferença e olha como ele fica fluido, ó. Você dá uma mexidinha para que tudo se misture completamente, para que todas as moedinhas você se certifique que estejam derretidas. E olha, ele fica assim, caindo bem líquido após 1 minuto de derretimento. Agora nós vamos misturar o nosso creme de leite ao chocolate derretido, tá? Lembrando que o creme de leite está em temperatura ambiente, tá bom? Se o seu ambiente estiver muito frio, se você estiver aí com uma temperatura baixa, você pode dar uma mornadinha no micro-ondas também. 10 segundinhos é suficiente só para ele se igualar à temperatura aqui do nosso chocolate, tá? Então eu vou colocar aqui o nosso creme de leite para formarmos a nossa ganache. E agora a gente faz o quê? Vamos misturar, é só isso. Vamos incorporar todo o creme de leite ao nosso chocolate, tá? Ou cobertura fracionada. Você pode fazer também com chocolate mesmo, tá? Chocolate nobre, como se diz por aí. Ou só chocolate, como você preferir. E aí você mistura bem. Só para você incorporar todo o creme de leite aqui para ele ficar na cor certinha. Ó. Retira da sua espátula o que tiver aqui. E assim nós temos a nossa ganache pronta. Então, enquanto o seu bolo assa, você já pode preparar a sua ganache. Já pode deixar ela aqui descansando um pouquinho. Lembrando que quanto mais tempo ela fica parada, mais ela vai ficando firme, tá? Então, ela vai dar uma firmadinha ao longo do tempo. Agora ela está assim, ó, bem líquida, parece uma caldinha, mas ela vai firmar ao longo do tempo, tá? Ela vai ficar mais firme. Então não se engane com a textura, não pense que ficou rala, porque ela vai dar uma encorpadinha já já. O chocolate ele vai pegando mais estrutura, tá? Então essa aqui é a nossa cobertura para o nosso caseirinho de chocolate. A gente percebe, ó, a gente afunda aqui a massa, não precisa enfiar palito, tá, na massa, só afunda e a gente percebe que ela volta, ó, está completamente assado o nosso bolo. Agora o nosso bolo já está frio, na verdade ele está quase frio, tá morninho, mas já tem como a gente tirar, tá? Vou pegar uma faquinha de serra, ó. Vou passar aqui em volta, só para soltar meu bolo. Ó, você passa aqui. Ele solta com muita facilidade, tá? Depois eu pego a faquinha também e passo aqui, ó, na parte do furo. Ó. Vai girando a sua mão e passando.
Aí como que você se certifica de que ele soltou? Você faz assim, ó. Ó, ele levanta, ó. Ó, tá soltinho. Então vou pegar aqui a minha embalagem, que vai ser S50. Para esse tamanho de forma, tá? Eu uso a S50. Vou colocar aqui no meio, centralizo, ó. E viro. Vamos ver se vai sair bolo. Vamos ver se vai desenformar corretamente. Ó, quando você gira assim, ele tá solto, tá leve, significa que ele já passou. Aqui a gente só coloca no centro e levanta. Vamos lá. Tcharam! Olha que lindeza o nosso bolo de chocolate com massa de cacau intensa, aquela massa bem pretinha. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a cobertura, tá? Olha, a nossa ganache já descansou, ó. Olha como é que ela já fica mais cremosa. Quanto mais tempo ela passar aqui, mais cremosa ela vai ficar, tá? Ó. Ela fica assim bem cremosinha. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela coisa difícil de jogar essa ganache sobre o nosso bolo, né? A gente faz assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó. Ó, que coisa ruim, gente. A gente vai espalhando aqui por todo o nosso bolo, deixando que caia essa ganache deliciosa. Pra quem gosta de um bolo bem chocolatudo, esse bolo aqui é ideal. Vou virar aqui do outro lado, porque eu só consigo fazer com a outra mão. Ó, vou colocar mais aqui onde tá faltando. Bem caprichado, tá? Essa quantidade de ganache dá pra um bolo. Então, se você quiser fazer os 2 bolos, que foi o que rendeu a nossa massa, 2 bolos desse tamanho aqui, você dobra a sua ganache, tá? Só isso, só dobrar a quantidade da ganache, que assim você consegue fazer 2 bolos cobertos com a sua ganache bem deliciosa. Olha esse bolo, gente. Quem não vai querer comer um bolo desse, bem chocolatudo, com um sabor bem intenso de chocolate? Deixa eu ver aqui onde tá faltando e a gente coloca. Olha, que coisa difícil, gente. E agora, para finalizarmos, nós vamos colocar granulado, tá? Vou colocar aqui meu granulado. Pega aqui com uma colher, ó, meu granulado. Vou pegar um pouquinho assim, que fica mais fácil de você controlar aqui a caidinha deles. Ó. Vou botar um granuladozinho aqui para indicar que é de chocolate. Tem chocolate neste bolo. Mais um pouquinho aqui. E ó, prontinho o nosso bolo de chocolate com massa intensa. Eu ensinei pra vocês a massa, ensinei a ganache, que é a cobertura, ensinei como você vai desenformar, ensinei tempo de forno, temperatura desse forno, tudinho pra você arrasar aí nesse bolo que você pode vender, tá? Esse bolo aqui, ele tem validade de 5 dias refrigerado ou 2 dias fora de geladeira, tá? Ele fica perfeito. Ou se você quiser, você pode congelar, tá? Não é essa a característica de um caseirinho. Caseirinho é sempre um bolo fresquinho. Mas se você tiver uma produção muito grande, você pode congelar esse bolo por até 60 dias, tá? Fica perfeito, você desce pra geladeira e ele vai caindo a temperatura, né? Aumentando, na verdade, de temperatura. E aí ele fica perfeito pra você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa aqui o comentário aqui embaixo. Um beijo!